Uma outra coisa que a gente tem notado que é usual e que muitas pessoas me perguntam com frequência é sobre o uso do creep feeding. Será que quando eu trabalho com animal cruzado, necessariamente eu preciso trabalhar com o uso do creep? Se a gente pensar, né, que eu tenho um animal que ele tem uma curva de crescimento mais acelerada, um animal que uma vaca que produz mais leite, mas que é um animal que teoricamente tem a possibilidade de ganhar mais peso, uma vez que eu tenho maior heterose. Vocês já viram lá atrás a professora Adriana falando um pouquinho de heterose, dessa resposta no desempenho animal. Mas se a gente voltar basicamente a falar só de uso de creep feeding, o que a gente tem encontrado na literatura é que a diferença de peso de desmama do animal que recebe um suplemento no período de amamentação, ou um animal que não recebe suplemento, ou seja, eu estou trabalhando com creep, eu estou sem o uso de creep na minha propriedade, é que a diferença entre esses animais é de mais ou menos uma arroba, ou seja, 30 quilos. E se a gente compara ou considera o custo investido em infraestrutura para a confecção desse creep, mais o custo com ração, a gente precisa ter muita cautela no uso dessa tecnologia. A gente sabe de algumas realidades de propriedades que não utilizam o creep feeding no momento da desmama, até a desmama, ou não usa suplementação até o momento da desmama desses animais, uma vez que, como eu já disse no curso anterior, as vacas, a F1, elas têm maior produção leiteira e conseguem atender a demanda dos animais ou parte da exigência dos animais com a produção leiteira. E aí, quando eu chego lá no meu peso de desmama, a gente encontra que animais que receberam, se a gente pegar dois animais geneticamente iguais, então eu tenho uma vaca, uma matriz Zebu com um cruzamento com um touro Angus, e aí depois eu estou evoluindo, estou pegando aquela fêmea F1 Angus e cruzando ela de novo, a gente encontra que as nossas variações de peso ela começa a diminuir porque eu tenho diminuição da heterose. E se a gente voltar lá na heterose, o que é heterose? É a diferença da minha base, e como eu estou cruzando esse animal com F1 novamente, eu estou diminuindo essa diferença. Mas, falando do nosso assunto, o creep feeding, o que a gente precisa ter em mente é animais que recebem creep feeding são tratados no período de amamentação. A diferença básica que a gente encontra numa compilação de dados é de mais ou menos 30 quilos. E aí a conta ela é simples, né? Se o meu investimento ele paga o meu resultado, ótimo. Se o meu investimento é maior do que eu estou recebendo, talvez não seja necessário. E aí, como eu já tinha começado a falar, existe um número grande de propriedades hoje que trabalham com cruzamento e não utilizam creep feeding. E mesmo assim conseguem desmamar animais com 240, 250 quilos. Só que aí existe uma outra possibilidade para o creep. Eu posso utilizar o creep também pensando em diminuir o período de mamada do meu animal, ou seja, eu vou desmamar esse animal mais cedo. E aí nessa realidade, se eu trabalho basicamente com novilhas, que são animais que ainda estão em crescimento e eu quero enxertar esse animal na próxima estação de monta, se eu desmamar esse animal mais cedo, ou seja, se eu tirar o bezerro da vaca e ela tiver a oportunidade de recuperar a score antes dos outros animais, isso acontece principalmente quando a gente fala de animais, de vacas primíparas, quando ela ainda está crescendo e ela ainda tem que voltar a ciclar no próximo estação de monta. Talvez o uso do creep nessa situação seja mais interessante do que quando a gente fala unicamente de aumentar o desempenho dos meus animais que ainda estão na fase de cria. Mas eu também posso pensar na possibilidade de aumentar o desempenho do meu animal lá no período de entre-safra. Então, quando vai diminuindo minha oferta de forragem, consequentemente diminuindo minha produção leiteira, existe a possibilidade de eu acrescentar nutriente na dieta dos meus animais e consequentemente desmamar animais mais pesados. Então, o uso ou não de creep, ele ainda existem várias variáveis nesse modelo. Se ele é viável ou não, ele vai depender de cada realidade. Se, por exemplo, eu estou vendendo animais por quilo, se eu trabalho só com cria na minha propriedade e eu vendo animais por quilo, e hoje no modelo atual, 5,50 o quilo do animal cruzado, melhorado geneticamente, se eu acho que o uso do creep
vai melhorar o meu desempenho. E aí nessa grandeza que eu disse, 30 quilos a mais, talvez seja viável utilizar porque eu estaria agregando valor no meu produto. Se a gente fizesse a conta, quanto custa para eu acrescentar 1 quilo no meu animal? Então, se a gente pegasse hipoteticamente o animal comendo 3 quilos de suplemento para ganhar 1 quilo de carcaça, ou 1 quilo de peso vivo, melhor. E o meu custo de suplementação fosse R$ 1,50 por dia. Então eu teria um custo médio de R$ 4,50 por quilo de peso vivo. E se eu vendo meu animal por 5,50 o quilo, então nessa relação eu estaria ganhando R$ 1 por quilo produzido. Então essa conta ela é simples de ser feita, mas ela é extremamente necessária. E aí é importante a gente lembrar que existem essas duas possibilidades. Eu trabalhando com CRIP para aumentar o desempenho animal, ou eu trabalhando com CRIP para desmamar esse animal mais cedo. Independente da tecnologia que eu vou utilizar, é importante que a gente tenha em mente que a análise de custo, o planejamento das minhas atividades ela é extremamente importante e que o uso incorreto de tecnologias podem refletir em resultados negativos. E aí a frustração do pecuarista. Se atentem a essas contas para que quando a gente utilizar esse tipo de tecnologia, ela seja positiva no meu balanço.